Bom, obrigado a todos, boa tarde. Hoje nós vamos ter um seminário aqui sobre trabalho precário e informalidade, conceitos e alternativas para superar. Esse seminário vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, o Mauro Odo Nogueira e o Sandro Sachê de Carvalho, que são pesquisadores do IPEA, vão apresentar um texto para discussão recém-publicado por eles, que discute os conceitos possíveis de trabalho precário e as relações entre esses conceitos. E, em seguida, o Clemente Gans Lúcio, do Fórum das Centrais Sindicais, vai nos apresentar comentários e análises sobre o que pode ser feito para lidar com o trabalho precário. Enfim, medidas de ação possíveis para lidar com o trabalho precário. Então, eu acho que nós vamos ter um ótimo debate aqui sobre um tema da mais alta relevância para todo mundo. Agradeço a todo mundo presente, principalmente aos palestrantes. E, sem mais delongas, passo a palavra para o Mauro e para o Sandro para fazerem sua apresentação, por favor. Só adiantando que no final, como já é de praxe aqui nos nossos seminários, a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas. Vocês podem enviar perguntas por escrito pelo bate-papo. Eu leio essas perguntas para os palestrantes e isso dá um pontapé no debate entre eles. Obrigado. Mauro e Obrigado, Sandro, com Marcos. vocês. Obrigado, Marcos. Eu vou começar a apresentação. O Mauro vai dar continuidade. Vou carregar aqui. Pronto. Já vemos em tela cheia. Isso. Esse trabalho é a primeira parte, né, de um projeto meu e do Mauro sobre trabalho precário, um projeto de pesquisa. E a nossa ideia inicial era ver empiricamente, né, a quantidade, qual seria o tamanho da parcela de trabalho precário no Brasil. E esse trabalho seria uma introdução a esse trabalho empírico, né? Justamente quando a gente foi pensar, então, o que é o trabalho precário, né? A gente foi entrar mais nessa discussão, viu que a discussão é bastante mais complexa e que até mesmo para fazer um trabalho empírico exigiu, né, tratar essa complexidade desse tema. Acabou que esse trabalho se tornou um trabalho autônomo, né? Então, eu vou tratar basicamente justamente esse debate em torno do trabalho precário, como é que ele se relaciona à questão da informalidade, e para tentar colocar em termos mais, não só mais precisos, mas como é que a gente consegue lidar isso de uma forma mais empírica. O objetivo do trabalho é esse, e o Mauro, em seguida, ele vai justamente avançar justamente sobre essa questão, essa proposta, né, de síntese do espaço econômico e a tipologia que a gente está propondo para avançar no trabalho empírico e medir e acompanhar a evolução do trabalho precário, da precarização do trabalho no Brasil. Bem, então, quando a gente foi ver, para se fazer a pergunta, então, o que é trabalho precário, né? A gente foi lidar então, com uma imensa literatura que trata disso. É uma literatura que a gente já conhecia, de certo modo, mas aprofundando ainda mais, a gente foi lidar. Esses conceitos de precariedade, de trabalho precário, eles não são homogêneos, né? E o objetivo desse trabalho não é somente, então, desvendar essa homogeneidade, essa não homogeneidade, essa heterogeneidade de conceito, mas sim também estabelecer, no caso particular, do ponto de vista de países como o Brasil, qual é a necessidade de você diferenciar trabalho precário de trabalho informal. De certa forma, existe uma grande sobreposição entre os dois. Então, por que a gente deve falar de trabalho precário e não apenas se ater à informalidade? E, por fim, outra contribuição também é justamente essa proposta de um espaço econômico, essa tipologia, que a gente pretende usar como base os trabalhos empíricos para quantificar essa amplitude e a precariedade laboral no Brasil e ter uma evolução disso ao longo do tempo.
Quando a gente vê esse debate em torno do trabalho precário, né, na forma como esse termo ele é usado atualmente, a utilização desse conceito ele surgiu dos movimentos sociais europeus a partir dos anos 70. Né? Você tinha justamente estudantes e ativistas que se referiam, se autorreferiam como trabalhadores precários, justamente para se distinguir, né, se distanciar de partidos e sindicatos que esses trabalhadores viam como defendendo apenas aqueles trabalhadores estáveis. Né? Então, justamente no contexto, e que vai ficar bem claro, né, ao longo da apresentação, no contexto de crise dos anos 70, e começa uma desestabilização no mercado de trabalho, surgem esses trabalhadores mais precarizados e esses movimentos sociais que se autodenominam precários, justamente para se diferenciar dos trabalhadores associados aos partidos trabalhistas, aos sindicatos, que eles viam, né, como coisas separadas. Né? E no debate acadêmico, né, principalmente na discussão sociológica, o termo precariedade ele se intensifica ao longo dos anos 90, inicialmente na França e na Itália, depois se espalha por toda a Europa, Estados Unidos e alcança até o Brasil e outros países em desenvolvimento. Mas já nessa altura inicial, né, o termo ele já tem uma grande polissemia. Né? Você já observa vários significados diferentes da utilização de trabalho precário e de precariedade. Agora, independentemente das diferentes formas que o conceito é utilizado, tem sempre um aspecto comum nessas diferentes versões, que é justamente um contraponto ao tipo de contrato de trabalho padrão que foi vigente durante o período fordista, né? Que se costuma chamar de relação de emprego padrão. Ou seja, a relação de emprego que foi vigente durante a era de ouro do pós-Segunda Guerra, entre mais ou menos final dos anos 40 e início dos anos 70. É uma relação de emprego que ela é usualmente reconhecida como uma relação de emprego ou vínculo estável, né, em tempo integral, socialmente protegido, com padrões mínimos de jornada de trabalho, de remuneração, de seguridade social, de representatividade sindical, né, um tipo de emprego que é altamente regulado por uma legislação ou por acordos coletivos. E a ascensão dessa relação de emprego padrão, né, justamente no esteio do desenvolvimento do Estado de bem social após a Segunda Guerra Mundial, ela claramente não foi meramente uma obra do aumento da proteção trabalhista, do aumento de uma legislação trabalhista mais protetiva. É uma relação de emprego que está profundamente atrelada, né, ao forte crescimento da economia durante esse período, ao crescimento constante da produtividade de trabalho e do pleno emprego, né, que vigeu durante essa era de ouro do pós-Segunda Guerra. E justamente a partir dos anos 70, né, quando se entra num momento de mais aguda crise econômica, de fato termina essa era de ouro, com essa crise, né, essa própria relação de emprego padrão ela entra em crise. Né? Com o avanço da implementação de políticas neoliberais, esse modelo de emprego passou a ser crescentemente atacado e muitas vezes considerado como o responsável pelo aumento do desemprego e pela manutenção do desemprego em níveis altos. E justamente é o período, né, do início que o pesquisador como David Harvey, por exemplo, é denominado de acumulação flexível, né? Ou seja, um período marcado por um confronto direto com a rigidez do Fordismo. Né? Ele se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, na flexibilidade do mercado de trabalho, dos produtos e na flexibilidade dos padrões de consumo. Essa busca por maior flexibilidade, né? Isso acabou criando também um movimento de emprego, né, para os setores de serviço, junto com o deslocamento de conjuntos industriais, né, para países em desenvolvimento, também no avanço do que foi conhecido como globalização. E também é o período que marca justamente o início, né, de um desmantelamento do estado de bem-estar social. Com essa crise econômica, não só entra em crise essa relação de emprego padrão, mas entra em crise o próprio estado de bem-estar social, o próprio trabalho organizado, é o período de crise do sindicalismo, né? E então, com tudo isso, foi enfraquecendo essa relação de emprego padrão, né, com o aumento
da reconstrução de focos de acumulação flexível, né, em regiões sem tradição industrial, e a incorporação desse modelo mais flexível, dessas práticas flexíveis, nos próprios centros mais antigos, né? Então, a resultante, né, dessa tendência foi o crescimento do que se tem denominado relações de trabalho precário, simplesmente do trabalho precário, né? E é justamente essa contraposição dessas formas precárias com a relação de emprego padrão, né, que faz com que muitas vezes se qualifique o trabalho precário como um trabalho atípico, né? Muitos textos você vai encontrar as relações de trabalhos atípicos, o crescimento das relações de trabalhos atípicos, ou seja, algo que está fora do padrão, fora dessa relação de emprego padrão. E com a progressão dessas formas atípicas de trabalho, né, foram se multiplicando ocupações consideradas como precárias. E para as inúmeras definições que você vai encontrar na literatura, tem um núcleo, né? São relações de emprego que conduzem à insegurança, à falta de previsibilidade do futuro, à vulnerabilidade econômica e à perda de direitos sociais, né? Está altamente atrelado a essa questão de é um emprego menos seguro, né? Você não tem segurança no emprego, na ocupação, para ser mais exato, tem maior risco de perda do emprego, maior rotatividade, você não tem segurança no trabalho, você não tem segurança na velhice, com perdas de direitos de aposentadoria, você não tem segurança contra acidentes, menos segurança contra a invalidez, né? Ou seja, contra exatamente todos os tipos de formas que vão te deixar mais ou menos afastado do mercado de trabalho. Você tem, né, aumento desse sentimento de segurança que está ligado ao que se chama, né, de relações de trabalho precárias. Agora, no texto a gente discute alguns exemplos de definições, mas para a nossa discussão, né, essa sempre referência ao modelo de emprego padrão da era fordista, né, você joga umas críticas justamente à utilização desse conceito, né? Uma das críticas, por exemplo, é justamente sobre esse caráter histórico dessa relação de emprego padrão. Por exemplo, dos dois historiadores de trabalho, o Berman e o Van der Linden, eles falam que a verdadeira norma, né, o padrão do capitalismo é a insegurança, né? É a informalidade, é a precariedade. Que essa relação de emprego padrão ela foi um fenômeno histórico, né? Teve um impacto profundo, mas num curto período de tempo e numa parte limitada do mundo. Então, não há uma certa novidade no que quando você fala em trabalho precário. Esse trabalho precário seria muito mais a norma geral do que uma novidade ou uma exceção, uma coisa atípica, né? E um pouco nessa linha também foi criticado esse uso, do ponto de vista da inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? Por exemplo, a Elizabeth ela chama a atenção que justamente a colocação do trabalho assalariado, né, como uma norma leva à exclusão, né, de uma grande gama de atividades ligadas à subsistência, à reprodução, amplamente são desenvolvidas pelas mulheres e a consequência disso acaba gestando, né, uma maior desigualdade e desfavorecendo as mulheres, né? E que mesmo durante o período, né, de vigência dessa relação de emprego padrão, né, estavam excluídas em grandes partes, né, as mulheres dessa relação. Essa relação não era apenas limitada no tempo e no espaço, mas também mesmo dentro dos centros onde ela foi de fato vigente, amplamente era uma relação totalmente voltada para trabalhadores homens, né? Não só homens, homens e brancos. Ou seja, de certa forma, mulheres, minorias, imigrantes estavam excluídos dessa relação de emprego padrão. E para esse tipo de trabalhadores, de fato, as relações sempre foram mais precárias. E amplificando essa crítica, essa restrição geográfica, dessa hegemonia da relação de emprego padrão, né? Monk, por exemplo, qualifica um pouco toda essa discussão de trabalho precário, principalmente a que está focada na Europa, né, como um conceito impressionista, né? Um conjunto prematuro de identificações e generalizações amplas, né, que descrevem apenas uma certa fase da história dos trabalhadores na Europa pós-fordista. E que no contexto dos países em desenvolvimento, o trabalho sempre fora precário.
Caiu aqui a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação, não? Não, foi. Desculpa. Só saiu aqui. Só um delay mesmo. Isso. Bem, e então esses pontos críticos, né, de que essas visões mais críticas em relação ao conceito de trabalho precário, de que o trabalho nunca deixou de ser precário, né? A norma, na verdade, é o trabalho precário e não essa relação estável, nos põe justamente a questão de como é que a gente pensa o trabalho precário e precariedade em países como o Brasil e em países em subdesenvolvidos de maneira mais geral. Então, por isso que tratar da relação trabalho precário com informalidade, né, é importante do nosso ponto de vista. A gente precisa discutir exatamente quais são as suas sobreposições e o que os diferencia, né? Um ponto já que diferencia os dois conceitos é justamente isso. O trabalho precário, como ele começou a ser entendido a partir dos anos 70, é uma discussão, um fenômeno que foi observado nos países desenvolvidos, nos países centrais, uma discussão que surgiu na Europa para lidar principalmente com a crise que estava acontecendo naquela região. Enquanto que o conceito de informalidade, pelo contrário, ele surge para caracterizar justamente um fenômeno de países em desenvolvimento. Mas assim como o conceito de precariedade, o conceito de informalidade, né, também é criticado por seu alto grau de imprecisão e pela grande heterogeneidade das relações que ele engloba, né? A informalidade, né, ela surgiu numa visão dualista inicial, né, é a que está contida no documento inicial que deu início a isso, né, aquela relatório sobre as condições de trabalho no Quênia da OIT, lá de 1972, é justamente onde o trabalho informal ele é visto como um meio de subsistência, né, em economia de desenvolvimento, para o precedente de mão de obra que não consegue ser absorvido no setor moderno da economia. Né? Nessa visão, a informalidade englobaria, né, esses setores de baixa produtividade, complementando os espaços que não são preenchidos pelo setor moderno ou formal. Tem essa visão dualista, que são dois setores estanques que não se comunicam muito bem, o setor moderno e formal, um setor atrasado, estagnado e informal. Mas ao longo do tempo, né, essa visão dualista ela foi criticada de várias formas, né, justamente à medida que foi se considerando que essa heterogeneidade, essa complexidade da informalidade, ressaltando-se o papel que a expansão da acumulação nessas economias capitalistas subdesenvolvidas tinha, né? Essa informalidade tinha um papel, né, no desenvolvimento econômico desses países, né? Não haviam dois setores completamente separados, o moderno e o atrasado, e na verdade, a informalidade tinha o seu papel desempenhando também no setor moderno, interligação, né, entre esses setores atrasados e modernos era muito maior e muito mais importante do que a visão dualista inicial tinha. Mas, além desse ponto de vista crítico, tem também uma visão liberal da informalidade. Justamente que alguns autores que veem essa lógica das atividades informais como uma consequência da minimização de custo de transação ocasionado pela legislação. Ou seja, vendo a informalidade como uma consequência de um excesso de regras impostas sobre o mercado de trabalho. E nessa visão, né, a informalidade seria uma espécie de reservatório de energia empreendedora. As pessoas buscariam o setor informal justamente para se livrar das amarras da legislação. Mas um ponto importante, né, deixa eu voltar de tratar disso, um ponto importante é que a informalidade, né, de certa forma, ela contém todas essas visões. A informalidade ela abarca tanto a produção de subsistência, né, seja no campo, seja na cidade, mas abarca também empresas e trabalhadores operando com baixo nível de produtividade, mas com a produção voltada para o mercado formal, né, integrados e submetidos à dinâmica da produção capitalista. E engloba também trabalhadores autônomos altamente qualificados, até empresas altamente conectadas às cadeias de produção global, que visam justamente aumentar seus rendimentos através da evasão fiscal e descumprimento de regulações. Então, quando você for olhar
estudar a informalidade dentro do país, você vai encontrar traços dessas três visões. O que é importante seria qual desses traços seria o dominante, né? Mas, de certa forma, né, em geral, independentemente do traço dominante, na verdade, a partir desses traços dominantes na informalidade, que se tem é que as atividades informais elas são menos protegidas, né, pelas regras legitimadas socialmente, ou seja, elas são menos protegidas, então elas estão associadas a justamente essa carência de seguridade, né? Ou seja, então há esse contexto de sobreposição com relação ao trabalho precário. Agora, um ponto importante, né, que além de toda a possível enumeração de atividades informais que a gente pode falar, desde subsistência bem básica até trabalhadores autônomos altamente qualificados, também, né, no conceito de informalidade, você tem um elemento fundamental que é justamente a questão legal. O informal, a gente pode compreender a partir de dois eixos, né? De um eixo, ele é, sim, de fato, uma consequência de fatores sociólogos da economia, ou seja, um setor moderno pequeno é uma consequência do desenvolvimento, né? Ou seja, então ele pode ser não só um meio de subsistência para quem não consegue se inserir no mercado de trabalho mais formal, mas também pode ser uma solução para pequenas empresas e grandes empresas que buscam aumentar sua competitividade no mercado através de uma maior exploração do trabalho, ou seja, você busca superar a sua competitividade em relação a empresas que estão na fronteira tecnológica de produção, né, a partir da redução dos custos de trabalho utilizando a informalidade. Então, tem esse elemento que, sim, a informalidade é uma consequência do seu desenvolvimento, tanto que esse conceito quase não é utilizado nos países centrais, e que, por conta disso, ele envolve um trabalho que é amplamente pouco seguro, mais inseguro, com maior insegurança, e, nesse sentido, há uma grande sobreposição quando se discute trabalho precário, mas, por outro lado, né, a informalidade, principalmente quando você vai para uma análise empírica, é simplesmente aquilo que não cumpre com as ordens vigentes. No final das contas, a informalidade vai ser sempre o trabalhador que não tem a carteira assinada, vai ser sempre o trabalhador por conta própria, que talvez não contribua para a Previdência. O conceito de informalidade, né, está altamente atrelado a esse descumprimento da legislação vigente. E é nesse sentido, uma maior distinção com relação ao trabalho precário que vai ser mais importante, né? Então, por que a gente deve acrescentar mais uma categoria de análise no mercado de trabalho no Brasil, que já é onde justamente o conceito de informalidade já é bem difundido, bem conhecido, é amplamente utilizado, inclusive, né, nos noticiários econômicos e tudo mais. Então, o ponto é que essa precariedade, como discutida nos últimos anos, ela é associada à erosão da segurança do trabalho, né, por dentro dos centros de acumulação de capital, seja nos países centrais ou nos setores avançados dos países em desenvolvimento. E, usando, né, a expressão do Robert Castell, esse movimento de precarização ele pode ser entendido, a partir dessa visão, como uma desestabilização dos estáveis, né? É uma degradação de situações que pareciam seguras, né? Ou, dizendo de outra maneira, é uma institucionalização de formas de subemprego. Isso que, mais do que, então, a novidade, né, não consiste no conceito de trabalho precário, né? Como a crítica a esse conceito levantou, a norma sempre foi, no histórico, e fora dos países centrais, a norma sempre foi o trabalho precário. Mas essa situação de precarização, especificamente, que se observa a partir dos anos 70, que é mais generalizada, ela é observada tanto nos países centrais na Europa, mas em outros países em desenvolvimento e também nos países em desenvolvimento. E essa, né, desestabilização dos estáveis, que também é observada nesses países, é que merece essa distinção quando a gente está comparando com a informalidade. É justamente, por exemplo, aí, falando especificamente do caso brasileiro, né,
No Brasil, de fato, houve inicialmente na construção de um grupo de trabalhadores seguros, protegidos por uma legislação trabalhista e social, né? Já entre os anos 30 e 70 do século passado, né? Dentro dos setores industriais de ponta e com o crescimento do emprego público, das empresas estatais, né? Se formou-se um nicho, né, de trabalhadores seguros, protegidos pela legislação. E isso se intensificou, né, em termos de direito, apesar de não em termos numéricos, com a Constituição de 88. Né? Contudo, né, principalmente desde os anos 90, a gente também observou aqui uma deterioração no mercado de trabalho com um ataque justamente às normas trabalhistas. Houve um grande esforço de desestabilização dos estados, literalmente falando, e de institucionalização de formas de sobreemprego. A década de 90, por exemplo, foi a década de introdução do trabalho temporário, do banco de horas. E se você lembrar as discussões que haviam sobre a reforma trabalhista na época, era exatamente a mesma discussão que acabou sendo feita e implementada na reforma de 2017. Mas na década de 90, né, você houve, além de uma flexibilização da legislação trabalhista, bem menos intensa que a observada recentemente, mas você também houve uma flexibilização, né, através de medidas administrativas e judiciais. Né? Você teve menos fiscalização trabalhista, você teve os conhecidos, né, o procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, as comissões de conciliação, foram todas características que levaram a maior flexibilidade no mercado de trabalho. Né? Foi uma década de intensa judicialização, né, das relações de trabalho no Brasil. E, como o Alberto Cardoso, né, fala, foi a década que os empregadores estavam flexibilizando a frio, né, no mercado de trabalho. Se eles não conseguiram flexibilizar na legislação, eles flexibilizaram na marra. Né? Ou seja, o Brasil também apresentou esse processo de precarização nos anos 90. E mesmo durante o período de 99 a 2012, quando você teve um processo de formalização do mercado de trabalho, ampliando as taxas de formalização do mercado de trabalho, né, a gente não houve um... não se cessou nesse processo de precarização. Dentro dessa informalidade em queda que a gente observou nesse período, né, cresceu uma parte relativa, que na época alguns autores chamaram de nova informalidade. Né? Teve o crescimento de relações de trabalho como terceirização, pejotização, crescimento de cooperativas de trabalho, formas de trabalho que visavam justamente diminuir os custos de trabalho e acabavam eram formas de trabalho que apresentavam justamente maior precariedade, maior insegurança. Ou seja, dentro dessa informalidade em queda, foi crescendo essa parte da informalidade que está altamente associada a empresas altamente produtivas. Está falando, né, do setor automobilístico, setor de indústria química, setor de petróleo, das empresas estatais. E vale destacar também que nessa década foi contínuo também o processo de precarização do setor público, aumento da utilização da terceirização no setor público, aumento da utilização de trabalhadores temporários, principalmente nas áreas de educação e saúde. Ou seja, mesmo quando teve esse período crescente de formalização, né, tá explicitamente falando uma menor informalidade precária, informalidade de trabalho, esse movimento de precarização se, se desenvolveu num ritmo menor, com certeza, mas ele não cessou. E, e atualmente, né, também quase uma nova onda de precarização, uma nova onda de desestabilização dos estáveis que a gente observou com a reforma trabalhista de 2017. Uma das formas mais inseguras e vulneráveis de trabalho, certamente não vão estar representados em nenhuma estatística oficial relativa ao que se considera trabalho informal, que é justamente a questão do trabalho intermitente. O trabalho intermitente, que foi introduzido pela reforma 2017, ele praticamente está dentro de todos os parâmetros de trabalho precário com relação à insegurança, à falta de segurança no emprego, no trabalho, na velhice, na invalidez, etc. Então, é essa relação, essa diferenciação entre trabalho precário e informalidade que a gente tenta reter. Essa relação da informalidade com a legislação, dentro de um período onde essa legislação é amplamente atacada, ou seja, esse processo de precarização, faz com que
o conceito de informalidade ele vai perdendo força e o conceito de trabalho precário passa a ter que ser mais utilizado justamente para dar conta desse processo, né? Se, por um lado, de fato, o trabalho precário não é o trabalho precário que é a novidade após a crise de 70, mas sim essa amplitude desse processo de precarização que foi observada tanto nos países centrais, mas também em países de desenvolvimento, é que leva a importância, né, de a gente também considerar o trabalho precário no Brasil. Agora eu vou parar de compartilhar para o Mauro continuar a apresentação. Como é que eu faço aqui? Já parei ou não? Não. Achei o botão. Agora eu consegui. Seguiu. Mauro, sua Eu? vez. Ué? Eu não estou conseguindo compartilhar. Antes testei e ele foi. Ah, agora foi. Deixa eu só abrir aqui. Foi? Sim, estamos vendo. Beleza. Bom, então continuando o que o Sandro vinha apresentando, a gente na verdade, quando pensa em trabalho precarizado, né? A gente esbarra e esses conceitos misturam com o conceito de informalidade. E aí a gente cai num outro debate que é, afinal de contas, o que é a informalidade, o que é esse setor informal que é tão frequente a gente encontrar na literatura. Bom, a primeira coisa que a gente identifica é que tem uma confusão conceitual na literatura. Quer dizer, você fala em setor informal e essa confusão você tem assim, informalidade, ela se apresenta na empresa, então você tem empresas informais, você tem o trabalho informal, você tem, né, o que se chama de setor informal e economia informal, que pode englobar ou pode não englobar, pode estar se referindo a um, estar se referindo ao outro. Quer dizer, na verdade, você tem, o que a gente entende é que você tem duas dimensões da informalidade no Brasil. Uma é a informalidade da empresa, ou seja, uma empresa que não tem existência legal, né, basicamente não tem CNPJ, e você tem a informalidade do trabalho, que é uma relação de trabalho dependente, vinculada, mas que não está protegida por um contrato de trabalho, né? Isso tudo é tratado muito indiscriminadamente na literatura. E a isso tudo se associa o conceito de trabalho precário, quer dizer, a ideia de que o trabalho precário ele está associado à informalidade, né? E que a informalidade, né, as duas coisas. Primeiro, que o trabalho precário se encontra na informalidade, que o trabalho informal é necessariamente precário. E aí, na verdade, existe uma correlação, existe uma sobreposição entre empresa informal, trabalho informal e trabalho precário, né? Basicamente, né, você tem uma probabilidade muito maior de encontrar trabalho precário quando ele é informal numa empresa informal, mas são categorias que são distintas. Segundo, então, assim, essa ideia de economia informal ou setor informal, ela não tem sentido, porque você tem situações de, né, por exemplo, situações de trabalho formal em empresas informais e você tem situação de trabalho informal em empresas formais. E você tem trabalho precário também em todas essas circunstâncias. Né? Então você tem atividade informal. O que a gente definiu como atividade informal? É uma ocupação sem contrato formal de trabalho. Uma empresa informal é uma empresa sem registro formal de empresa. Né? Essas são as duas situações da informalidade. E aí um outro problema de interpretação é a ideia de que a informalidade é um mundo discreto. Né? As coisas são formais ou são informais. E quando a gente olha a realidade brasileira, a gente tem um contínuo na informalidade. Vou dar um exemplo, você tem uma empresa que é formal e que ela tem uma parte da operação dela em caixa 2. Então essa empresa ela é formal, do ponto de vista do registro legal, mas uma parte das operações dela, né, se desenvolvem no espaço econômico informal.
você tem um trabalho que pode ser formal, mas também com uma parte da remuneração por fora da carteira. Né? São alguns exemplos. Então, na verdade, a gente propõe a categoria da semi-formalidade, quer dizer, a ideia de que você não tem, de um lado, a formalidade, né, e do outro lado, a informalidade. Né? O que você tem é um espaço econômico, que é um contínuo de formalidade e informalidade, que é o espaço que predomina na economia, que é da semi-formalidade, que vai desde a informalidade, da formalidade absoluta, até a informalidade absoluta, ou seja, desde a empresa formal, empresa completamente formal com emprego completamente formal, até uma empresa completamente informal com emprego completamente informal. A título de ilustração de como é que essa semi-formalidade se constrói na economia brasileira, você tem, por exemplo, o exemplo do Carnaval Carioca, das escolas de samba. A construção desse produto, que é um produto de exportação econômico importante do Brasil, ele vai das multinacionais ao crime organizado. Né? Passa pelos grandes patrocinadores, que são empresas internacionais, pelo Estado que regula, pela mídia, por estrelas estrelas, né, da mídia, por trabalho cooperativo, por trabalho voluntário, por indústria de turismo. Na indústria de turismo você tem os grandes operadores de turismo, você tem o guia turístico informal, o trabalho voluntário até o crime organizado que financia o evento. Eu participei semana passada de uma banca na USP sobre o ciclo de reciclagem das latinhas no carnaval, tanto nas escolas de samba quanto nos blocos do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Círio de Nazaré, também em Belém. Né? E a constatação é a mesma. Você tem, né, no ciclo de produção da cerveja, né, o Brasil é o campeão mundial de reciclagem de alumínio, e a reciclagem de alumínio é toda feita por operações informais, por catadores absolutamente informais. Um outro exemplo da cadeia da semi-formalidade, né, em grandes cadeias econômicas, é a automobilística, que também vai da multinacional ao crime. Você tem as multinacionais que produzem carros, centro de pesquisa como a SEMPES e centro de pesquisa das fábricas. Você tem trabalho escravo na produção de álcool, vários registros disso. Flanelinha oficial, flanelinha informal, flanelinha criminoso, que é aquele cara que te constrange, né, a pagar. Você tem oficinas de calçado informal, oficina formal, você tem peça original, peça paralela, peça pirata, peça roubada de desmanche de carro roubado. Isso tudo, né, a gente consome quando consome automóvel. E a precariedade laboral, ela também não é intrínseca à informalidade. Você tem, por exemplo, trabalho escravo, né, trabalho análogo escravo, enquadrado como trabalho escravo, análogo escravo pela legislação, e empresas formais com trabalhador com carteira assinada. Você tem inúmeros registros disso nas fiscalizações do Ministério do Trabalho. E você tem, por exemplo, relações de trabalho dependentes, vinculadas, que quando você olha o que caracteriza o trabalho informal, você não tem autonomia, uma relação dependente vinculada, você tem, por exemplo, um franqueado, que é uma empresa formal, um trabalho formal, né, em que o franqueado está completamente subordinado ao franqueador dele. Ele não tem liberdade nenhuma de decisão. Na verdade, do ponto de vista da realidade econômica e laboral desse franqueado, ele é um gerente da loja. Só que ele é um gerente da loja sem nenhum vínculo, com o risco de capital é todo dele. O risco do negócio, ele assume o risco do negócio para ele. Então, o que a gente propõe como síntese, quer dizer, né, para além da dicotomia do espaço, né, da semi-formalidade, é um espaço de 3 dimensões, em que eu tenho empresas e ocupações que são formais, semiformais e informais. Esses 3 espaços se misturam num contínuo, e dentro dele você tem a precariedade laboral, em que eu tenho o trabalho decente e o trabalho precário em maior probabilidade de ser encontrado no mundo absolutamente formal, e o trabalho precário, uma maior probabilidade de ser encontrado no mundo absolutamente informal, mas você tem a existência da situação de trabalho precário e trabalho decente em todo esse espaço econômico. Evidentemente, esse contínuo, e aí, né, quando a gente for fazer o trabalho empírico, esse contínuo ele não consegue ser medido. Então, quando a gente tiver que tentar fazer trabalho empírico, a gente vai ter que estabelecer
linhas discretas de corte, estabelecer critérios para poder enquadrar as coisas dentro desse universo. Mas a gente vai tentar olhar esses 4 quadrantes. Aqui tem esses numerinhos, a gente vai ver depois porque que a gente está numerando eles. E aí a gente termina com uma proposta, e eu vou passar muito rapidamente, uma proposta de tipologia para o trabalho precário, que a gente olhou quais as situações de trabalho que a gente encontrou no Brasil e quais delas a gente pode avaliar, né, como situações em que você tem um predomínio de trabalho precário dentro dela. Né? Ou seja, e é importante, o que a gente está chamando de trabalho precário? É o que não é o trabalho decente. Brincando, quer dizer, trabalho precário é o trabalho indecente. Né? Pela OIT, né, o trabalho precário é aquele trabalho que permite satisfazer necessidades pessoais e familiares. O trabalho decente é o que permite satisfazer necessidades pessoais e familiares, alimentação, saúde, moradia, educação e segurança, que tem garantia de proteção social nos impedimentos do exercício do trabalho, assegura uma renda para chegar à aposentadoria e os direitos fundamentais dos trabalhadores são respeitados. Quer dizer, isso aí a gente entendeu, né, foi o que a gente determinou como trabalho decente. Então, o que a gente entende como trabalho precário é aquele que apresenta, pelo menos de forma significativa, uma dessas características. É uma remuneração abaixo de um patamar consensuado numa sociedade como minimamente justo para uma determinada atividade, e condições de trabalho precário, que não assegurem um ambiente de salubridade e segurança ocupacional. Jornada exaustiva de trabalho, vínculo real sem a devida proteção da legislação, que é férias remunerada, indenização, dispensa justa causa, etc., etc., com níveis de rendimento que não permitem a compensação privada dessas perdas. Quer dizer, se eu tenho uma relação de trabalho em que eu tenho uma remuneração que, para mim, e há casos muito comuns, em que, para mim, do empregado é mais vantajoso, por exemplo, ser pessoa jurídica, eu não posso entender isso como trabalho precário. Vou dar um exemplo assim, no extremo, um Luciano Huck da vida, que é uma PJ que trabalha para a Rede Globo. Além disso, são realizações de atividades laborais de forma completamente subordinada, sujeita a regras operacionais estabelecidas pelo contratante. Ausência de cobertura previdenciária, de proteção social, que, né, no nível que não permite uma aquisição disso privada, e um grau elevado de insegurança, instabilidade e manutenção da ocupação. E aí a gente apresenta esse quadro sinótico, que começa no trabalho análogo ao escravo, e aí e aqui são os quadrantes, né? Com carteira assinada e sem carteira assinada. E eu vou ter trabalho com carteira assinada e sem carteira assinada em empresas formais e informais. Um outro grupo é o trabalho não remunerado. Você tem emprego temporário, trabalho não remunerado, é o trabalho familiar, né? Empregos temporários, com carteira assinada e não assinada. Trabalho intermitente, emprego permanente com salário fixo sem carteira assinada, o famoso trabalhador sem carteira, que é o mais típico do emprego informal. Falsos voluntários no terceiro setor, o cara é contratado pelo terceiro setor como voluntário. Emprego com carteira assinada subnotificada, que é a semiformalidade do trabalho. Trabalhador comissionado, né? Várias ocupações em que o cara vive de comissão e essa comissão é toda por fora. Trabalho por demanda, né? Tipicamente aplicativo. Falso estagiário, auxiliar de taxista, né? Aquela situação que você é o dono da autonomia e você subloca a sua autonomia. Terceirização, aquela falsa terceirização. Pejotização, via MEI e via Simples. Falsas cooperativas, né? A gente sabe que tem um monte de contratação via cooperativa que, na verdade, não é cooperativa. Falsas participações societárias, é um quadro muito comum, por exemplo, no mundo do direito da consultoria, que o cara é sócio, né? Ele ganha, né, 2, 3 cotas da empresa e é sócio da empresa. Emprego formal em condições de altíssima periculosidade sem proteção. Emprego formal com jornada de trabalho excessiva. Agricultura e subsistência, né? Os trabalhadores por conta própria. Você tem agricultura e subsistência,
trabalhador por conta própria nos vários setores. Transporte, né, táxi informal, van, etc. Alimentação, camelô, barraqueiro, setor de alimentação. Aí são as conta próprias em vários setores, basicamente comércio. Construção civil, costureiro, cabeleireiro, manicure, serviço doméstico, reparação de veículo, biscateiro e pequenos reparos e outras situações de trabalhador por conta própria. E é o que a gente está chamando de heterodoxas, que são, né, as mais modernas do trabalho precário. O marketing de multinível, que são aqueles Natura, Avon, etc., etc., né? Que você tem o que chama marketing de rede, e os de pirâmide, né? Tem aqueles casos em que a gente que na verdade a estrutura não é montada para vender o produto, mas sim para agregar novos revendedores, até o momento que essa história quebra. A gente tem vários casos nisso. A gig economy, a uberização, on demand de serviços específicos, né? Vários on demand aí no mercado. A de entregas, que domina o mercado da gig economy, e o crowdwork. E por fim, eu já falei as franquias. Quer dizer, a gente entende que a franquia é um trabalho subordinado de gerenciamento de uma unidade comercial em que o franqueador não tem nenhuma proteção, o franqueado não tem nenhuma proteção e é ele que assume com o risco do negócio. Né? Basicamente essa é a sugestão, e são essas categorias que a gente de alguma maneira vai ver o que dá para medir disso, o que a gente consegue dado para medir. A gente já sabe que algumas têm, que outras não têm, e algumas outras a gente vai tentar ver se consegue aí alguma forma de medir indiretamente, algumas proxies, alguns processos de medida. É isso. Considerações finais. Mesmo nos países subdesenvolvidos, onde a relação né, a relação de padrão nunca foi predominante, principalmente no Brasil, a gente teve relações estáveis que vêm se degradando desde o início dos anos 90. Quer dizer, o pouco de trabalho decente que a gente tinha no país, eles vêm precarizando. Importante que em nenhuma das categorias que a gente colocou, o trabalho precário ele se materializa só na informalidade absoluta. Né? A gente tem trabalho precário, né, em várias situações de formalidade. Como eu falei, né, em que pese a gente esperar encontrar uma prevalência de precariedade laboral na informalidade, ela não está só lá. Bom, e por fim, a gente não tem expectativa de que essa tipologia ela seja completa, ela seja perfeita, seja válida indefinidamente no tempo e espaço. Né? Tem uma dinâmica aí que está sendo apresentada para a gente, principalmente na gig economy, que a gente ainda não consegue compreendê-la no todo. Né? É um esforço para tentar desconfundir, vamos chamar assim, todo esse conjunto de conceitos e tentar medir isso de alguma maneira. É isso. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos Valeu. ao Sandro e ao Mauro pela apresentação. Agora, então, passo a palavra para o Clemente Ganslúcio para fazer a sua exposição sobre como lidar e como superar problemas ligados à precariedade do trabalho. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade pelo Marcos de participar desse encontro e dos encontros que vocês têm feito aí, dos debates que de alguma forma tenho procurado acompanhar. Segundo, parabenizar o Mauro e o Sandro pelo trabalho. Acho que eu li, achei muito interessante o esforço e a abordagem que vocês desenvolveram. Eu tenho uma experiência aí de quase 40 anos de atuação junto ao movimento sindical, quase mais de 35 anos no Diese, lidando com essas questões relacionadas a esses movimentos que vocês acabaram de apresentar do ponto de vista da dinâmica do mundo do trabalho associado ao desenvolvimento produtivo.
e, e percebendo no enfrentamento das regulações que o sindicato procuram promover por meio das negociações e dos acordos e convenções coletivas, e também na intervenção do debate, especialmente no Congresso Nacional, no qual temos uma agenda regular de atuação no Congresso, nas comissões, como que essa agenda se materializa do ponto de vista dos elementos que vocês colocaram e na lógica que institui esse movimento de ampliação, de espraiamento da flexibilidade como síntese virtuosa para apresentar, na verdade, uma expansão de formas precárias de inserção e, portanto, de expansão, não mais de regressão em relação ao movimento que a gente vinha observando até no Brasil ao longo dos anos 80, inclusive, né? Com o ressurgimento do sindicalismo, você teve, nos anos 80, uma dinâmica, quase uma década, onde a negociação se recolocou no processo de relação laboral e muito de uma expansão da proteção associada, portanto, a um emprego chamado decente, na linha como vocês resgataram, estava presente, inclusive, em um esforço de ampliação dessas proteções, inclusive por meio das políticas públicas de fiscalização, do sistema público de emprego e das proteções a ele associado. E mais dos anos 90 para cá, é exatamente isso que vocês trazem como também um fenômeno presente no Brasil. A grande questão que está colocada para nós, evidente, acho que esse trabalho que vocês estão trazendo é uma contribuição muito importante para subsidiar uma reflexão sobre as estratégias que nós, estou pensando aqui quando falando nós, estou pensando no movimento sindical, mas também em parte da sociedade brasileira, interessada e mobilizada para pensar essa dinâmica do mundo laboral e, portanto, pensar a proteção no sentido amplo, tanto a proteção social, a previdenciária, a laboral, também a proteção sindical, como que essas dimensões protetivas são constitutivas de uma estratégia que relaciona uma dinâmica ou uma estratégia de desenvolvimento e de crescimento econômico, de incremento de produtividade, com com a dimensão constitutiva dessa estratégia, que é a dimensão distributiva desses resultados, sejam pelas políticas públicas de proteção universal e de proteções gerais a toda a sociedade, como educação, saúde e tantos outros, mas aquelas também diretamente vinculadas à inserção laboral. Evidente, vocês trazem também isso em alguma medida, o debate permanente entre as proteções relacionadas à inserção no mundo laboral, vamos chamar produtivo, econômico, o que agrega valor, e aquilo que nós conhecemos pelo trabalho reprodutivo, que não é valorado, mas que é constitutivo do trabalho reprodutivo, com o trabalho reprodutivo como parte constitutiva do trabalho produtivo, e que, portanto, pensando para o futuro, pensando a nossa dinâmica para frente, é algo que as sociedades, algumas delas, vêm tratando, inclusive, como forma de dar complementariedade do ponto de vista da renda, para que essa relação entre o trabalho reprodutivo e o produtivo seja suportada por uma sociedade que tem capacidade distributiva do produto econômico para as diferentes formas de trabalho que organizam uma determinada sociedade. A outra questão que acho que está colocada para nós, do ponto de vista do movimento sindical, é a identificação de que nós não temos nenhuma chance de avançar nenhuma agenda protetiva nessas dimensões, de termos alternativas ao que nós poderíamos considerar como uma dinâmica virtuosa necessária ao sistema produtivo, de uma flexibilidade, dado todas as mudanças, especialmente tecnológicas, e que permite uma reorganização logística e da estrutura dos processos produtivos em todos os setores da economia.
e, portanto, uma economia e um sistema produtivo que precisa ter flexibilidade para permanentemente se adaptar. Considerando que esta necessidade é uma necessidade virtuosa de um sistema que procura permanentemente se reorganizar para ter um incremento de produtividade como uma diretriz estruturante e a qualidade, hoje com a questão ambiental se incorporando como elemento essencial, se nós tivéssemos isso como um atributo a ser considerado, a outra dimensão que deveria ser incorporada nesse debate é como que essa flexibilidade vem acompanhada de um processo de proteção que garanta aos trabalhadores e trabalhadoras as proteções devidas para que essa flexibilidade não gere justamente isso que vocês estão trazendo como tipologia para procurar caracterizar, que é essa ampliação da precarização. O fundamental para olhar a nossa sociedade e outras que vivem situações como essa, sociedades envolvidas que também fizeram um deslocamento importante da sua base industrial, têm vivido expansões que são mais abrangentes da precarização e o deslocamento dessa base industrial, especialmente para o leste europeu e para a Ásia, especialmente, que desloca para aquela sociedade uma dinâmica que a gente pode observar nessas últimas 3 ou 4 décadas de incremento desse chamado emprego protegido, dessas relações de emprego protegida, na medida em que essas sociedades expandem sua base industrial e, portanto, incrementam a produtividade e a reorganização do sistema produtivo em novas bases. Acho que a experiência agora, quer dizer, o momento histórico que nós vivemos, especialmente no pós-crise de 2008 e agora pós-pandemia, é o ressurgimento de uma agenda que recoloca para os países a centralidade da perspectiva de formulação de estratégias de desenvolvimento produtivo e industrial, e creio que isso recolocará para os países que estão fazendo essas escolhas políticas novamente a possibilidade de uma discussão, e esse trabalho acho que é muito importante nesse sentido, de nós observarmos essa grande míriade de tipologias de inserção laboral com essas características todas que vocês tão bem mapearam e sistematizaram e mostram com essa tipologia a, digamos, a diversidade nessa estrutura econômica e ocupacional, de um lado da atividade produtiva e de outro lado do mundo do trabalho na inserção ocupacional real, com diferentes formas de ocupação, de inserção econômica, de jornada, de forma de remuneração, forma de contratação, de vínculos e de proteções, as mais variadas, sem esquecer, né, Mauro, que esse mesmo sistema também gera os seus sistemas de proteção paralelo, especialmente aqueles vinculados ao crime. Então, não só nós temos, de um lado, as proteções formais do Estado, mas também temos nesse mesmo sistema se estruturando sistemas, entre aspas, de proteção, de fidelidade, vamos chamar de registros, entre aspas, de vínculos que precisam ser conhecidos por nós. Ou seja, quando nós estamos pensando o futuro e pensando uma abordagem que enfrente essa questão do ponto de vista da qualidade do posto de trabalho, da qualidade do emprego, da renda, da proteção, é preciso considerar que nós vamos incidir em um mundo que tem essa diversidade que vocês trouxeram e que também tem na própria no sistema de proteção suas complexidades que reproduzem essa mesma complexidade que vocês trazem na organização do sistema produtivo e das inserções ocupacionais. Então, a primeira grande questão, Marcos, é que creio que, pensando como movimento sindical e como digamos, ator social que atua para alterar esse quadro que vocês estão caracterizando e construindo uma tipologia para fazer um entendimento muito mais assertivo acerca dessa complexidade,
é que a possibilidade de nós termos uma incidência transformadora pró-proteção ou pró-trabalho decente ou pró-distribuição dos incrementos de produtividade para enfrentarmos as diferentes formas de desigualdade, é que a sociedade precisa estar em uma dinâmica de desenvolvimento, de crescimento econômico, de incremento de produtividade, portanto, ter essa dinâmica posta, no caso brasileiro, com uma especial atenção para as micro, pequenas e médias empresas. O gap de produtividade é monstruoso e é fundamental que essa estratégia suporte a essas empresas a possibilidade de incremento de produtividade. Tem uma agenda a ser trabalhada nessa estratégia, que é o desafio de gerar ocupações para os milhões que estão desempregados, no desalento, na inatividade ou na ocupação extremamente precária. Portanto, nós estamos falando provavelmente de uma estratégia de desenvolvimento que implica em uma concepção de investimento, de transformação estrutural na infraestrutura econômica e social, fortemente geradora de emprego no curto prazo, de investimento em formação, em qualificação, em pesquisa, em especialmente inovação, que organiza essa sociedade ao mesmo tempo que faz as transformações estruturais em termos de infraestrutura, para essa transição digital, ambiental, de energia renovável e vamos chamar, das transições sociais em relação à igualdade ou ao enfrentamento das desigualdades. Essas dimensões, elas são fundamentais para que a gente tenha, nessa dinâmica de desenvolvimento econômico, possibilidade de colocar como constitutivo dessa dinâmica processos de partilha, portanto, de repartição, de pactuação, de diálogo social, capaz de recolocar a agenda distributiva, no caso do mundo do trabalho, para as dimensões protetivas que vocês enunciaram, como parte do que é o trabalho decente ou uma ocupação, não necessariamente ocupações de assalariamento clássico. Aí, nesse debate, Mauro, que a gente tem observado é que essas formas de ocupação atomizadas, elas ganham cada vez mais uma presença e uma prevalência no mundo do trabalho muito extensiva, sem que a gente tenha necessariamente as respostas imediatas, mas respostas que precisarão ser criadas, não só para as novas atividades econômicas, especialmente essas hoje mediadas por plataformas e aplicativos que nós vimos explodir durante o processo da pandemia, mas também para as novas formas de ocupação e de inserção laboral que estão postas, por exemplo, no sistema produtivo. Vou dar um exemplo. Se nós olharmos o sistema produtivo do setor financeiro e olharmos a estrutura sindical organizada para representar os trabalhadores que estão no setor financeiro, o sistema sindical bancário hoje, ele representa mais ou menos 1/3 da força de trabalho ocupada no setor financeiro. Nós temos mais ou menos 1,5 milhão de trabalhadores no setor financeiro e temos mais ou menos 400, 500 mil trabalhadores representados pelos bancários, coberto pelo acordo coletivo, a Convenção Coletiva Nacional, e temos 1 milhão de trabalhadores nas inúmeras formas de organização da atividade produtiva das empresas, terceirizadas, quarteirizadas, e as diferentes formas de inserção dessas atividades produtivas articuladas no setor financeiro para mais de 1 milhão de trabalhadores que estão ali inseridos nessas atividades e que não têm a proteção sindical dada pelo sindicato atualmente, organizações, inclusive econômicas, que se configuraram intencionalmente excluindo a representação sindical para excluir, inclusive, a possibilidade dessa organização disputar a repartição dos resultados dessa atividade produtiva. É evidente que essas organizações, integradas no sistema produtivo do setor financeiro, têm uma distribuição dos seus resultados que é profundamente desigual e, portanto, nós não estamos falando em equivalências de empresas, mas de integração disso que vocês falaram
do setor econômico formal e informal, que se integra em todos os setores. Estou dando exemplo do setor financeiro, mas poderia usar qualquer outro setor, e a gente vai observar objetivamente essas desigualdades do sistema produtivo. Acho que no caso do Brasil são desigualdades de produtividade que não são observadas na mesma magnitude em outros países, em países desenvolvidos. Esse gap é menor e, portanto, confere maior capacidade dessas economias em fazer a repartição, que significa produzir as proteções com melhor e maior capacidade. Entretanto, mesmo nesses países centrais, esse espraiamento da precarização ou do trabalho precário é algo que está presente lá, especialmente com os migrantes e com toda a força de trabalho que vem de fora daquelas nações, com todas as crises que nós temos políticas em relação a essa questão. Então, para nós, fica, como um movimento sindical, tem um desafio enorme de entender essas dinâmicas, o movimento social, ou seja, esse esforço político do movimento sindical em organizar uma capacidade política dos trabalhadores em fazer essa disputa, precisa ser atualizada para essas mudanças, e a grande questão que está colocada para nós é conseguirmos trazer para os quadros dirigentes do movimento sindical essa percepção de que é necessário ter uma organização sindical que responda a esse novo mundo que está se constituindo, que é radicalmente diferente daquele que reúne os trabalhadores formais e que é a base da estruturação do sindicalismo no processo fordista keynesiano, quer dizer, a estruturação desse sindicalismo vigoroso, fortemente associado a uma estrutura distributiva que tem o Estado e tem a legitimidade da representação e a legalidade da negociação como constitutivo do direito numa sociedade, o reconhecimento do Estado do ponto de vista, inclusive, do acesso à justiça, até no caso do Brasil, de uma justiça especializada na questão do trabalho. Isso está em um processo de transformação radical. A própria conformação do que é a solidariedade resultante desse processo de estruturação do sindicalismo, no processo fordista, e agora o que se estrutura a partir dessas novas dinâmicas, aonde não mais o mesmo espaço, o mesmo local, os mesmos encontros e relações se estabelecem, tem um outro mundo atomizado, nenhuma competição alucinada, nenhuma precarização e nenhuma necessidade de busca de renda de forma assustadora. E tudo isso coloca para a organização sindical uma tarefa de pensar formulações que sejam capazes de trazer para a agenda organizativa capacidade de fazer processos de integração, de articulação e de constituição em um mundo de fragmentação e de competição, novamente aquilo que é a base de uma organização sindical, que é a solidariedade, portanto, a identificação da capacidade de unidade da força de trabalho para fazer a disputa distributiva. Um desafio enorme. O que eu tenho visto na experiência internacional é que a resposta sindical tem sido no sentido de buscar formas organizativas de ampla agregação. Vou dar um exemplo. Os alemães decidiram, mais no último processo que eles fizeram, em transformar todos os seus sindicatos de indústria, alimentação, vestuário, ter lá as dezenas de sindicatos de trabalhadores na indústria em um único sindicato de trabalhadores na indústria, tentando conformar uma estratégia de relação com toda a base industrial e uma estratégia, por exemplo, no setor de serviços e assim por diante. Então, há estratégias sendo desenvolvidas justamente para procurar construir uma resposta organizativa que recoloque, de um lado, capacidade de expressão de força social dos trabalhadores para essas questões. De outro lado, creio que, para finalizar, nós temos um desafio enorme, que é imaginar em um mundo
produtivo de flexibilizações estruturais do sistema produtivo e, portanto, de processos que são de mutação permanente dessa estrutura produtiva, nós temos que imaginar sistemas protetivos mais permanentes ou de caráter permanente, complementando provavelmente com políticas públicas a proteção do emprego e de renda. A Espanha acabou de fazer agora uma mudança institucional interessante, fecharam um acordo, um pacto, um acordo nacional em dezembro próximo passado, e nesse acordo eles recolocam um processo de revisão dos 40 anos de reformas trabalhistas regressivas para novamente recolocar a predominância no vínculo de prazo indeterminado nas relações de trabalho, um incentivo e um desincentivo aos vínculos de curto prazo. Os dados, inclusive, sobre vínculos começam a aparecer, os resultados, já nos processos que vêm em mudança desde o ano passado. Começa a crescer os vínculos laborais de prazo indeterminado. E, de outro lado, criando mecanismos que você combina a flexibilidade para que as empresas tenham flexibilidade e, ao mesmo tempo, os sindicatos tenham instrumentos, especialmente por meio de políticas públicas, de proteger os empregos no momento de crise ou no momento de transição tecnológica em uma empresa. Então, há, acho que, iniciativas tentando fazer uma construção diferenciada dos instrumentos para fazer a construção dessa proteção, e talvez as proteções não estejam mais somente associadas ao vínculo restrito, mas a políticas que dão proteção mais universais. Nesse aspecto ainda, a proteção previdenciária acho que é um grande gargalo. Eu, pessoalmente, estou convencido que nós temos que fazer uma mudança radical do nosso sistema de previdência do ponto de vista do acesso e do seu financiamento. Não é possível a gente continuar com financiamento com base contributiva sobre a folha. Acho que nós poderíamos ter uma outra engenharia no sistema previdenciário, mas isso implica também uma discussão tributária pesada, mas é fundamental que se pense essa formulação e, portanto, acho que esse ambiente de reconfiguração coloca para nós a tarefa, a responsabilidade de, olhando para essa complexidade que vocês mapearam, Sandro e Mauro, esse trabalho acho que é muito sugestivo do ponto de vista de ajudar a pensar essas ações, só reforça essa percepção de que nós temos que ser criativos, inovativos do ponto de vista de indicarmos quais são os elementos que vão orientar essas possibilidades de partilha dos incrementos de produtividade e, portanto, das formas de materializar esse incremento nas políticas, sejam de proteção sindical, seja de proteção laboral ou social de forma mais ampla. Sempre lembrando que a base de tudo isso é sustentarmos uma outra dinâmica econômica, muito diferente daquela que nós temos vivido no Brasil. Nós precisamos ter capacidade política de superar os entraves à nossa dinâmica econômica, sustentar uma dinâmica econômica virtuosa de desenvolvimento industrial com as novas configurações da questão ambiental, energética e assim por diante, e termos, evidente, instrumentos sociais, políticos, e aí o sindicalismo, o diálogo social, a chamada negociação marco, a negociação nacional ou a pactuação nacional, como elemento constitutivo de um processo de planejamento de médio e longo prazo, onde os atores sociais participem, coordenados por um Estado que esteja orientado para essa perspectiva. Agora, eu acho que esse desafio está posto. Creio que esse trabalho que vocês estão fazendo é uma contribuição e será uma contribuição muito importante para que nós tenhamos elementos para pensar e a formulação de respostas que sejam virtuosas também do ponto de vista político e social. Muito obrigado, Clemente. Agora, dando início aqui a uma etapa de debates, eu vou ler uma pergunta que foi enviada aqui pela Camila Amaral e pontuar mais algumas perguntinhas para
para os palestrantes. Primeira da Camila é o seguinte: eu tenho uma pergunta. Muito se falou de estratégias do Brasil para pensar a dinâmica do mundo do trabalho, que está bem precário em diversos sentidos. Gostaria de ouvir um pouco sobre o movimento da economia solidária e a necessidade de proteção social. Mas parabéns a todos pelas pesquisas e reflexões. Então, esse ponto da economia solidária acho que pode ser abordado tanto por Mauro e Sandro como pelo Clemente. Tem um outro ponto que eu queria levantar para o Clemente e um outro para o Mauro e para o Sandro. Para o Clemente, sobre as propostas que estão em discussão ou serão postas em discussão pelo Congresso das Centrais Sindicais e pela conferência, sei lá, CONCLAT, que vai ser organizada em abril. Eu li um artigo seu a respeito. Queria saber como se dá esse debate, se já existe uma proposta prévia, se há algo já em elaboração, ou se tudo vai sair depois dessa nova conferência, como é a construção dessa proposta. No caso do Mauro e do Sandro, eu queria saber também como vocês pretendem fazer a análise empírica a partir dessa construção teórica que vocês fizeram, se as bases que nós dispomos já são suficientes, as bases de que nós dispomos já são suficientes, sejam as bases de pesquisas domiciliares do IBGE ou de registros administrativos do Ministério da Economia, ou se vocês estão pensando que para dar conta dessa complexidade somente com outras bases, o que vocês pensam a respeito. No caso específico da Gig Economy, esse tema foi abordado num seminário anterior, que está disponível junto com outros vídeos de todos os seminários anteriores e também os PowerPoints apresentados, os PDFs dos PowerPoints, pelo Geraldo Góes, Antônio Firmino, Felipe Martins, com comentários da Adriana Berengui. Então, recomendo, vou botar o link aqui também para todo mundo olhar depois lá o site. E amanhã, o debate de hoje também vai estar disponível no site. Até pergunto ao Mauro e ao Santos se podem nos enviar o PDF do slide para a gente também disponibilizar por lá. Mas, enfim, passando primeiro aí para Mauro e Sandro, para respostas. Eu vou começar, então, respondendo a pergunta do Marcos. Nossa estratégia empírica, né, a partir justamente dessa discussão toda que a gente fez, ir para as bases de dados disponíveis, essencialmente as do IBGE e as administrativas, e ver o que a gente pode extrair dali. A gente até fez um certo levantamento e, na verdade, tem bastante coisa que a gente pode captar. A gente não vai conseguir captar tudo nos mínimos detalhes, né? É impossível separar taxistas contratados de normais, por exemplo. Muitas coisas vão se confundir. Quando a gente for lidar a gente não vai conseguir lidar com cada um daqueles grupos isoladamente, né? Porque nas pesquisas é impossível distinguir um dos outros, mas a gente pretende fazer alguns trabalhos, né, separados para diferentes grupos, né? Por exemplo, um trabalho para conta própria, um trabalho justamente para a gig economy, e para as outras categorias, né? Lidando de uma forma um pouco mais agrupada do que está no quadro sinótico ali, mas a maior parte do que está lá é possível você ver, né, nas pesquisas disponíveis, e em alguma parte não é. E para essa parte que não é, a gente pretende fazer um levantamento de toda uma literatura mais qualitativa, vamos dizer assim, que a gente consiga também, né, aprofundar e complementar toda essa discussão, né, justamente nessas zonas onde a base disponível é menos robusta, né? Por exemplo, a condição de trabalhar na agro-escravo, né? A gente não tem, é possível ter uma base de dados que vai permitir quantificar isso no Brasil. Então, a gente tem dados sobre
libertações, né, no Ministério do Trabalho, né? Quantos trabalhadores análogos aos escravos foram libertados por ano, mas isso é só né, não representa uma estimativa de quantos existem no Brasil. Mas, enfim, existe uma ampla literatura a respeito disso. E, bem, depois o Mauro pode complementar a respeito da base de dados. E quanto à pergunta da economia solidária, o Mauro também vai querer falar alguma coisa, mas eu não sou muito profundo especialista em economia solidária, mas eu vejo isso um pouco a questão da economia solidária como até um pouco do reflexo, né, dessa precarização no mercado de trabalho, né? Até nessa discussão que envolve muito na Europa, né, justamente que falava que essa relação de emprego padrão justamente era a base da solidariedade do estado de bem-estar social, né? E justamente quando isso se rompe, essa solidariedade ela se rompe. É engraçado. Usa exatamente o mesmo termo, né, da economia solidária. Então, um pouco é isso, né? Justamente, a economia solidária está ligado com a necessidade de proteção social. E na ausência da presença do Estado nessa proteção social, os próprios trabalhadores vão se unir para se auto-oferecer essa proteção, de certa forma, né? Então, a expansão da economia solidária é excelente, no sentido que justamente vai visar proteger os trabalhadores que nela estão envolvidos, mas também ela é um reflexo, justamente, de todo esse processo que está vivendo de uma desproteção generalizada que a gente vem sofrendo por parte do Estado, né? Então, tem só um pouco essa dicotomia. Eu vejo um pouco a economia solidária um lado altamente positivo, mas de certa forma ela também é um reflexo desse lado negativo. Não sei se o Mauro quer acrescentar alguma coisa. Bom, vamos. É, a, a, a economia solidária, quer dizer, como ela está sendo colocada, né, esses movimentos de economia solidária que a gente tem visto aqui no Brasil, eu participava da Comissão Permanente de Economia Solidária da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que era presidida pela Marielle, que estava tentando mapear essas iniciativas de economia solidária. A gente não tratou a economia solidária como uma categoria do que a gente fez, mas dentro, né, daquele rol de categorias de possibilidade de trabalho precário que a gente elencou aqui, certamente as iniciativas de economia solidária, grande parte delas vão se enquadrar ali dentro, tá? E, aliás, talvez seja até, você está me lembrando disso agora, existem algumas bases de dados de economia solidária, ela pode ser até uma base de dados para a gente trabalhar, né, nessas inúmeras bases que a gente vai ter que, em alguns casos, cruzar para tentar identificar essas categorias, a economia solidária pode eventualmente aparecer. Eu queria complementar, assim, com algumas coisas do Clemente, em função da fala dele, que assim, eu achei fantástico tudo que ele falou. Eu queria complementar umas coisas. A gente tem um cenário pela frente, ele falando, né, da questão da pandemia e tal, a gente tem um cenário pela frente que a gente ainda desconhece, né? Que se de um lado a gente tem esse caminho de precarização de relações laborais advindos da tecnologia, de economy, né, do discurso do empreendedorismo, né, da inversão do discurso, né, essas inversões que está se conseguindo fazer, né, falei do caso da latinha, por exemplo, que é uma inversão do catador. O catador vira de precário o herói da reciclagem, né, vira um negócio limpinho ser catador de latinha, né, de uma imagem manipulada pela companhia de cerveja. Então, se de um lado você tem todos esses discursos e essa tecnologia apontando para a precarização, e a própria pandemia, que aumentou a demanda por esse tipo de trabalho, a pandemia trouxe um outro fato, e a guerra está trazendo também, essa guerra que a gente vive hoje, que é assim, está ficando cada vez mais claro que capital tem pátria sim. Né? Capital tem pátria. Né? E aí essas terceirizações globais, essas cadeias globais, estão revendo suas posições, os países estão revendo política industrial. E não tem jeito, isso vai ter reflexo nas relações de trabalho. Né?
ao mesmo tempo que a gente vê um fenômeno do pessoal pedindo demissão em massa, né? Quer dizer, essa relação de trabalho, da relação padrão se esgotando pelo esgarçamento, né? Por levar o trabalhador ao seu limite, né? O trabalho precário dentro de uma relação padrão de trabalho está levando ao abandono de posto de trabalho, na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Então, isso tudo a gente não tem muito claro ainda como é que está se dando. A gente precisa começar a tentar entender esses fenômenos todos e como é que um vai se contrapor ao outro. Você tocou num ponto que é a minha menina dos olhos, que é a produtividade das micro e pequenas empresas. Né? Para mim, essa é a grande questão para a superação da desigualdade econômica no Brasil. Você fala, tem uma desigualdade, tem uma diferença de produtividade dos países cêntricos. Só como exemplo, a produtividade de uma microempresa no Brasil é 10% da produtividade de uma grande, produtividade de trabalho. Quer dizer, o trabalhador de uma microempresa no Brasil produz 10% do valor adicionado que produz em uma grande. Na Alemanha, é 70%. Então, né, o gap de produtividade do Brasil é absurdamente alto. E você não vai resolver nossa desigualdade de renda sem resolver isso. Né? E aí eu acho que o movimento sindical tem um papel-chave. A gente já conversou sobre isso, Clemente. Né? Metade dos trabalhadores do Brasil são trabalhadores informais, eles estão fora do movimento sindical. Da metade formal, metade trabalha em micro e pequena empresa, que também está fora do movimento sindical. Então, o movimento sindical hoje cobre 1/4 dos trabalhadores. Isso precisa ser repensado. E aquilo que a gente falou, o micro e pequeno empresário no Brasil se vê como capitalista, ele ainda não se entendeu como trabalhador. O pequeno agricultor, sim. O movimento sem terra, ele conseguiu incorporar o pequeno trabalhador como trabalhador do campo. Ele se vê, ele percebe a sua renda como vinda do trabalho. O dono da pequena empresa no Brasil ainda não percebe isso. Ele não percebe que a renda principal dele não é renda de capital, é renda de trabalho. Ele não se enxerga como trabalhador, ele se enxerga como empresário. Isso vem do discurso de inversão, que é uma outra coisa que precisa ser discutida, como trazer a pequena empresa para dentro do movimento sindical. Basicamente é isso. Uma pergunta que dá para responder muito rápido, que eu vi aqui, da Laís, eu não vi as outras, a Laís perguntou se a gente vai considerar no nosso estudo outras categorias. A gente falou que a gente vai ter que fazer cortes. Isso tudo é um contínuo e a gente vai ter que estabelecer critérios de corte para dizer né, o que é formal, informal, precário, não precário. Né? Possivelmente, nesse momento, a gente vai dar uma olhada nessas outras categorias que não é econômico. Né? Complementando rapidinho, não, está no nosso radar, sim, de fazer uma análise separada, especialmente por gênero e raça, com relação à precariedade, porque realmente não dá para separar essa discussão. E, se possível, a gente vai tentar também as outras duas, mas gênero e raça, com certeza, a gente vai levar em consideração. Obrigado. Acho que agora Clemente poderia fazer as considerações sobre os comentários aí do Mauro e a questão da construção de uma proposta das centrais sindicais, em que pé ela está, o que já existe de proposta e o que falta ser complementado. Bom, Mauro, primeiro dizer que, Marco, eu tenho, e o Mauro, total convergência com as questões que você está colocando, a gente já conversou também sobre essas questões, e de fato essas são questões centrais no debate e na nossa intervenção no debate público. Espero que nessas propostas que nós vamos lançar agora no dia 7 de abril, um evento de lançamento do que se chama a pauta ou agenda da classe trabalhadora. As centrais vão lançar de forma unitária um conjunto de propostas que orientam a sua intervenção no debate público, especialmente no processo eleitoral, com candidatos e candidatas, apresentando aos candidatos a sua pauta. É uma pauta focada na questão do emprego, das proteções, da democracia e da vida. São essas palavras que reúnem um pouco um conjunto propositivo, Marcos. Elas estão na fase final de elaboração, elas partem das deliberações dos congressos, todas as centrais têm congressos regulares, nesses congressos saem as deliberações propositivas de cada central, nós reunimos essas propostas e transformamos em um documento unitário com aquelas propostas convergentes. Agora estamos na fase final de ajuste, porque o documento base voltou para as centrais sindicais, elas debateram as suas direções,
o documento base, fizeram sugestões complementares. Até início de semana que vem nós teremos a versão final que vai ser apresentada no dia 7 e a partir de então lançada para apresentar os candidatos. Nós também vamos lançar na semana, dia 11 de abril, a agenda legislativa das centrais sindicais, a versão 2022, que são as prioridades para o tratamento de processos, de projetos e medidas que estão em debate no Congresso Nacional. Portanto, há também uma agenda de intervenção institucional no Congresso, que as centrais vão estar apresentando, lançando sua agenda, e também uma agenda do STF, um mapeamento das centenas de processos que estão no STF, tratando de questões regulatórias das mais diferentes, mas o filtro todo é olhando a partir da perspectiva das questões do trabalho. Então, também tem essas duas agendas que são complementares para a atuação institucional, que serão lançadas agora no início do mês de abril, conformando tanto uma pauta mais propositiva, com um endereçamento para o debate público, né, para o debate político do processo eleitoral, com os candidatos, apresentar os candidatos e candidatas, quanto essa agenda de intervenção e de atuação no Congresso e no próprio STF, e, portanto, trazendo esses elementos para essa agenda. Elas vão estar todas disponíveis a partir do dia 7 e dia 11 de abril. Obrigado. Bom, tem algumas outras perguntas que chegaram aqui. Eu vou ler essas perguntas. Teve comentários aqui do Renato Balbim, o Mauro já respondeu para ele, sobre a relação, enfim, de precariedade também no estudo do espaço e da ocupação urbana. A pergunta da Laís, o Mauro respondeu. Há uma pergunta aqui do Kyung Gran Kim, sobre como perceber os contratos de trabalho precário, pensando nesse conceito da apresentação que foi feita pelo Sandro. De fato, por exemplo, os contratos de trabalho temporário são classificados como um emprego formal na estatística do CAGED. Ou seja, quais são o que é necessário para adotar esse ponto de vista no mercado brasileiro, tá? Para fazer essa distinção entre o que é considerado formal nas estatísticas dos registros administrativos, por exemplo, e aquela que vocês fazem no trabalho de vocês. Enfim, acho que a pergunta adicional seria mais essa, as demais foram respondidas antes. Bom, posso falar. Kyungran, acho que eu espero ter falado certo, Kyungran Green. Kyungran Kim, que eu acho que é feminino, não tenho certeza. Bom, Desculpa, eu também não sei pois dizer, é é, verdade. a gente não está habituado. Como a gente falou, você tem trabalho precário formal e trabalho precário. Você tem trabalho precário informal e tem trabalho precário formal. Quer dizer, o fato dele ser reconhecido como trabalho formal, conseguiam, tá? Nesses construtos, as categorias, a gente colocou os quadrantes e você vai ver que, né, tem quadrantes de trabalhos que estão lá, trabalho formal e empresa formal. E a gente está, né, admitindo que ele possa ser precário. Então a gente vai criar critérios Marco, para fazer essa gente, classificação. eu estou precisando sair porque eu tenho que coordenar uma reunião agora às 5h30, o pessoal está todo... O Clemente. Espero ter respondido, Kyungran. Só agradecer aqui ao Clemente, que ele tem um compromisso, eu acabei segurando ele um pouquinho mais, ele tem que presidir uma outra reunião e está sendo chamado para lá. Boa reunião, Clemente. Falou, Clemente, um abraço. Clemente, Bom, obrigado. valeu. Então, dito Obrigadíssimo aí isso, pelos eu acho que comentários. agora eu acho que é só pedir realmente as considerações finais de vocês, Mauro e Sandro, para a gente concluir o nosso evento. Bom, agradecer a todos e todas que vieram aqui, que participaram, a quem interagiu com a gente, algumas questões bastante interessantes para reflexão.
Estamos abertos aí para trocar figurinha com todo mundo. Como a gente falou, é uma proposta que não é fechada, a gente sabe que ela tem imperfeições, a gente está querendo, né, interlocução para aprimorar. Então, eu botei meu e-mail aí no chat, então quem quiser entrar em contato será bastante bem-vindo. Obrigado aí a você, Marquinhos, pela sua sempre competente organização e mediação desses debates e pelo convite para a gente apresentar, e obrigado ao pessoal da técnica, do suporte, que né, também absolutamente impecável. Da minha parte, agradecer também o convite do Marcos e a presença de todo mundo. Esse trabalho, como eu falei no começo, né, ele é só a primeira parte de um projeto de pesquisa que vai envolver não só tentar quantificar essa presença no mercado de trabalho, né, trabalho precário no mercado de trabalho, mas envolve toda uma discussão dessa precarização do trabalho com as políticas ativas de mercado de trabalho, com as políticas de bem-estar que estão sendo desenvolvidas, estão todas, como por exemplo as próprias rendas mínimas de inserção, né? Tudo isso está relacionado a todo esse processo de precarização do mercado de trabalho que a gente está no radar de discutir também. Então, é um longo trabalho pela frente e quem quiser ajudar e colaborar e discutir, a gente está aí disponível. O meu e-mail vai estar disponível no PDF da apresentação também. É só ir lá e entrar em contato com a gente. Obrigado. E quiser arregaçar as mangas para ajudar também, será bem-vindo. Porque é um trabalho de fôlego, assim, a gente senão vai terminar isso em 10 anos daqui a pouco. Eu sou otimista. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, ao Mauro, ao Sandro, ao Clemente, que já precisou sair, e até a próxima. Até o próximo webinar IPEA. Nos vemos. Tchau, tchau. Um abraço.